maiores aprendizados que você teve ao chegar tanto ao topo do Everest quanto ao K2? Eu tive muito tempo para pensar sobre isso, né? Em 2013 eu tava escalando e aí a gente encontrou uma pessoa no meio do caminho, uma lanterna, no meio da madrugada tinha uma lanterna acesa lá em cima. A gente continuou escalando, a lanterna não saía, não se mexia a luz no mesmo lugar. Quando a gente chegou, dito e feito, era um corpo. Ele estava preso nas cordas fixas num lugar onde não tinha como desviar dele. Eu fui sentindo ao longo da vida, mas em 2013, depois dessa situação muito forte que eu tive no Everest, depois dessa noite catastrófica, eu voltei entendendo que vale a pena a gente passar por cima de qualquer coisa para conquistar o que a gente quer, os nossos sonhos. Menos por cima da gente ou dos outros. Da gente no sentido, não passa por cima dos seus valores, por nada. Concordo. Isso não vale a pena. Olá, olá! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida 4.0, onde cada episódio é mais um passo na sua evolução. Antes de eu iniciar esse episódio, já dá um like e já compartilha com mais pessoas que estão buscando a sua evolução e a sua transformação. Porque hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial. Esse episódio tem sabor de transformação, sabor de aventura, propósito, coragem e maternidade. A minha convidada é uma pessoa tão especial, tô bem emocionada de estar aqui com ela à minha frente, porque ela foi uma pessoa que me ajudou muito no meu processo de transformação e de evolução, no momento da minha vida que eu estava realmente ressignificando a minha vida. Ela foi a minha guia durante a minha jornada até o acampamento base do Everest. Ela também foi a pessoa que escreveu a contracapa do meu livro 21 Dias, que tá muito lindo. Então é com grande honra, é com grande felicidade que estou sentada em frente a uma mulher que é uma inspiração a nível de Brasil, a nível de mundo. Ela é empresária, ela é médica em primeiro lugar, é empresária, é uma pessoa que desbrava o mundo, é mãe e é a Karina Oliani. Karina, seja muito bem-vinda, estou muito feliz mesmo, muito emocionada de estar sentada à sua frente hoje. Bárbara, que prazer estar aqui, é sempre muito gostoso te encontrar, você está sempre feliz, leve, inspiradora e realmente a última vez que a gente se viu, só vem memórias boas, né, daqueles Himalaias, daquela trilha, de tudo que a gente viveu, foi muito emocionante e eu fico lisonjeada mesmo que eu pude colaborar um pouquinho para essa tua jornada e para tua evolução, porque é isso, né? Eu acho que a gente tá sempre aqui, ajudando os outros, estendendo a mão para os outros, inspirando os outros. É isso aí. Obrigada, Karina. Eu vou trazer um pouquinho do currículo da Karina para vocês, antes de começar a fazer as nossas perguntas. Karina tem uma jornada muito desbravadora. Ela é uma mulher que supera muitos limites, né? É sem limites, quase, a aventura dela. Mas eu quero trazer para vocês aqui o currículo e depois a gente vai ter uma conversa super inspiradora para trazer aí insights, mostrar um pouquinho de como foi essa tua construção ao longo da tua jornada, para inspirar ainda mais pessoas. Bom, a Karina Oliani, gente, ela é médica especializada em Wilderness Medicine pela Wilderness Medical Society. Ela foi a precursora da medicina de aventura no Brasil e é a primeira presidente e fundadora da ABMAR, Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura. A Karina, ela se certificou mergulhadora aos 12 anos de idade. É muito jovem, gente. E ela é instrutora de mergulho desde 2002. A Karina tem mais de 5.000 mergulhos logados pelos 5 oceanos. Além disso, ela é CEO da Pitaia Filmes. E em 2005, ingressou na TV brasileira como apresentadora de programas de esporte de aventura, expedições e vida selvagem. Já fez diversas séries, né, Karina? Pro Fantástico, Esporte Espetacular, Discovery Channel, Canal Off e já esteve em mais de 125 países. Eu estive em 74 países, então tenho uma meta aí agora para trilhar mais alguns países. A Karina, gente, ela foi a única sul-americana a escalar o Everest até o topo, pelas duas faces, norte e sul.
E em 2019, se tornou a primeira brasileira a conquistar o K2, considerada a montanha mais difícil do mundo. Cara, só de falar já dá aquele orgulho, né, no coração. E a Karina também já escalou dezenas de montanhas de altitude mundo afora. Ela tem um recorde no Guinness World Records como a primeira pessoa a atravessar o maior lago de lava do planeta. Depois quero saber mais dessa história aí também. Além disso, a Karina é pilota privada de helicóptero e ano passado ela foi reconhecida como um dos maiores exploradores do mundo pelo Explorers Club de Nova York. Desde que estava na faculdade de medicina, a Karina sempre trabalhou com medicina humanitária e em 2016 fundou o Instituto Dharma. Quem não segue ainda o Instituto Dharma, comece a seguir, porque é uma missão lindíssima. Eu já venho acompanhando o trabalho do Dharma e ainda vou fazer uns trabalhos com o Instituto Dharma, com certeza, que leva educação, saúde e sustentabilidade para os lugares mais remotos e carentes do Brasil e do mundo. A Karina, ela também é uma das principais palestrantes do Brasil. É uma famosa ativista socioambiental, embaixadora do WWF, que é o Fundo Mundial para a Natureza, e de outras organizações renomadas no planeta. Eu acho que o mais importante aqui, a Karina agora é a mãe da Cora. É isso, Bárbara, é isso, Todo obrigada. esse currículo, temos isso também. Hoje, quando eu me apresento, eu falo, olá, sou a Karina Oliane, mãe da Cora. É isso aí, né? Mudou, eu acho. A maternidade traz mudanças. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, deve encher de orgulho você ouvir alguém falando do seu currículo, tantas aventuras, tanta coragem para construir, né, uma vida, muitas vidas numa vida. Eu acho que você já viveu muitas vidas numa vida. Olha, eu acho que, né, essa é uma das vantagens da gente passar do 4.0, é que a gente foi alternando, foi tendo fases, foi tendo ciclos, foi aprendendo, é muito bonito isso, né? E assim, as pessoas às vezes elas acham que a gente tem que se colocar dentro de uma caixa, e eu nunca concordei com isso, porque nós já somos várias caixinhas, né? A caixinha de mãe, de parceira, de atleta, para quem gosta de treinar, de aventureira, para quem gosta de explorar, de profissional, né? A sua carreira, de pesquisador, enfim. E eu tive a minha fase que eu mergulhei de cabeça na medicina, e eu sou super nerd, as pessoas olham e falam, mó aventureira, louca. Não, eu sou nerd, eu sou daquelas que planeja, estuda, faz tudo bem certinho, senta na cadeira da frente, sabe? E depois eu não imaginava ser mãe, eu me tornei mãe, e hoje eu tô, assim, apaixonada, eu não escolheria nenhuma coisa diferente, a não ser essa menininha que chama Cora. Então, acho que é isso, a vida vai passando por fases e vai nos surpreendendo. Eu nunca imaginei ir pra TV. Imagina, uma pessoa que tinha medo de falar em público. Uma pessoa... Sim, eu travava. Eu já perdi a voz ao subir em plateias grandes com a luz no rosto, assim, já fiquei gaga, já desci. Meu coração até hoje... As pessoas falam, imagina, você fala uma delícia. Você fala pras câmeras, assim, pra quem tá olhando, né? Por dentro é completamente diferente. E foi muito engraçado, porque eu tava agora numa palestra do Carlos Burle, que também é um palestrante, assim, desde 2000. E o Burle falando assim, quem aqui não tem medo de falar em público? Todo mundo tem. Quem não tem, quem não acelera o coração é mentira. Então, eu acho muito legal como que a gente vai se superando, como que a gente vai dando o próximo passo e desenvolvendo e superando medos e desafios e se tornando pessoas melhores, que é o que a gente veio fazer. É isso aí. E aí eu quero já começar, então, a trazer o gancho da medicina, né, que você mencionou, que eu acredito foi um dos primeiros grandes propósitos, talvez, da sua vida. São muitos propósitos que nós temos, mas como que a medicina surgiu na sua vida, o desejo de se tornar médica, e mais do que isso, o desejo de se tornar uma médica de zonas extremas, né, diferente da medicina tradicional, que muitas pessoas seguem. Conta pra gente aí um pouquinho dessa história. Olha que engraçado, eu fui com 15 anos morar na Austrália e meu sonho era ser bióloga marinha, ou oceanógrafa. Eu não falava em medicina. E aí, quando eu tava morando lá, meus pais falavam assim, imagina, essa profissão, você não vai conseguir ter
ter sucesso, você não vai conseguir desenvolver, vai conversar com os oceanógrafos, com os biólogos marinhos e tal. Mas eu sempre tive essa coisa de ciência muito forte, de biologia dentro de mim. Adorava isso. Biologia era minha matéria, assim, né? Chegava, o pessoal corria para educação física, eu também gostava da educação física, mas todo mundo gostava. Agora, biologia não, era a minha preferida. E aí, eu fiquei dentro da Biológicas, mas o sonho do meu pai era ser médico. Ai, que bacana. E ele não conseguiu, né? Ele não tinha recursos financeiros, não teve oportunidade, teve 3 filhas para criar muito novo e teve que trabalhar que nem louco para sustentar a família. Outras épocas, e aí eu consegui, né? Eu amava ajudar as pessoas e eu não me via fazendo a medicina da maneira convencional. Tá. E dito e feito, eu passei a faculdade inteira, todo mundo tentando me colocar dentro de uma caixa. Vai fazer cirurgia plástica, ou dermato, não se combina com você e tal. Eu falava, gente, não vai ser bem assim. E eu sempre gostei, eu sempre fui movida por desafios e aventura. E aí eu fui parar na medicina de emergência, que não legal. Tem, acho que maior desafio e aventura e adrenalina, sempre. Então faz muito sentido, né? Eu sou pós-graduada em medicina de urgências e emergências pelo Albert Einstein. Eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um fellow de 3 anos na Wilderness Medical Society, que fica sede em Utah. Eu fui a primeira pessoa da América Latina a trazer esse título de fellow de volta. Eu fundei a ABMAR, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, e nós começamos a falar da medicina de aventura no Brasil. Legal. E aí, naquela época, era muito pequena, mas hoje é enorme. Tem várias áreas, vários especialistas, uma sociedade com mais de 200 pessoas inscritas, congressos nacionais anuais, compêndio, né? Um livro gigante médico de Wilderness Medicine, que eu tive a honra também de escrever o prefácio em português, escrito por alguns amigos. Então, assim, do que a gente era pro que a gente tá, o caminho é de orgulho total, orgulho máximo. Porque você desbravou um caminho a nível nacional, na verdade. Sim. Não existia. Sim, essa teve que abrir aqui, realmente, né? o caminho. Foi uma coisa muito pioneira, não foi fácil, mas hoje, quando eu olho pra trás, valeu a pena. Que ano foi isso, Karina? Só pra... Eu voltei em 2007, enfim, eu fui pra lá em 2007, eu voltei com o diploma em 2010. Tá. Mas a gente começou Medicina da Aventura em 2007, assim que eu me formei. Só que aí foi, né, 2007, 2025, faz o quê? Quase 20 anos. Super recente, na verdade, né? 15, para uma especialidade médica, sim, porque foi fundada lá nos Estados Unidos por 3 médicos californianos em 82. Então, uma especialidade aí com 40 e poucos anos, super recente mesmo. Que legal, Karina. E esse desejo de fazer coisas diferentes, fora da caixa, você sente que vem da sua infância, um pouquinho do seu estilo de vida, é algo que já... Bom, a gente nasce já com os nossos diferenciais, mas você acredita que teve alguns momentos da sua infância que instigaram você a querer fazer descobertas diferenciadas dentro da área da medicina? Porque com 12 anos você já mergulhava, já era instrutora de mergulho, minha mãe por conta, exemplo. Bárbara, que, assim, eu tenho 2 irmãs meninas, então somos 3 mulheres. E a minha mãe conta que desde pequenininha eu já era bem diferente, no sentido de que as minhas 2 irmãs ficavam brincando dentro da casinha de boneca que a gente tinha, e ela falava assim, você nunca estava dentro da casinha. Você estava sempre escalando o telhado, você estava saltando o mais longe possível, você estava escalando a árvore fora da casinha, eu tava sempre desbravando, assim, me desafiando, né? E isso foi crescendo, e minha mãe falou que isso não diminuiu, pelo contrário, foi escalonando. Então, aí, quando eu tinha 12 anos, eu quis ir fazer um intercâmbio e morar na Europa sozinha. Ela falava, nossa, eu tive que deixar, mas eu só deixei 1 mês e tal, e ficava te seguindo, que não sei o quê. Depois, com 15 anos, eu quis ir pra Austrália, né? Sim, super jovem também. Super. E meus pais, eles viam que eu tinha esse negócio, e eles confiavam em mim, então eu devo muito a eles, né? E aí, quando eu voltei da Austrália, eu virei Surf Lifesaver lá, em Surfers Paradise. E isso foi um grande divisor de águas, porque imagina uma menininha brasileira que não tinha primeira língua inglês, querer virar Surf Lifesaver na Austrália com 15 anos, com o meu tamanho, tipo, que eu sou pequena até hoje, né? E naquela época eu era mais. E quando eu bati, assim, na porta do clube de salva-vidas em Surfers Paradise, em 97... A galera olhou pra mim e falou assim, você salva vidas?
Bom, primeiro, você vai ter que passar uma prova que é toda feita em inglês. E não tem como a gente traduzir para você. Sim. Ninguém fala português aqui. Segundo, você vai ter que passar por uma prova de mar e carregar uma pessoa. E a gente tem que realmente ver que você não vai virar uma vítima junto com a pessoa. Porque, assim, você quer ser salva-vidas, é isso que vai acontecer. E eu falei, olha, eu só quero... Tudo que eu tô pedindo é uma chance de vocês. E se eu não passar, eu não passei. Super ousada, já nova, né? E aí, eles deixaram. E aí, pra você ter uma ideia do tamanho do desafio que isso significou pra mim, eu estudei tanto que eu gabaritei a prova em inglês. Eu gabaritei, foi 100 de 100, né? E nenhuma outra pessoa australiana gabaritou aquela prova em inglês. Então, foi uma coisa que pra mim virou uma questão de honra. Com certeza. E aí, eu já nadava, eu comecei a nadar com 3, 4 anos de idade na escola de natação. Então, natação sempre foi uma coisa legal pra mim. Tranquila, assim, a água era o meu elemento, mas nadar no mar da Austrália era diferente, tinha outros desafios, e aí era nadar para socorrer, mas eu treinei tanto, e o pessoal via o meu empenho, e eles começaram a me ajudar, e eu quase não passei, porque tava um mar muito grande, um mar muito difícil, e naquele dia 50% das pessoas não passaram, mas eu fui uma das últimas que passei, e eu passei o teste físico também. Então, eles não tiveram como me negar, porque foi um dia muito desafiador, mesmo assim eu consegui passar, a prova eu gabaritei, e aí eles foram meio... Eu fui ganhando respeito ali dentro, e eu virei Surf Lifesaver na Austrália com 15 anos, e aquilo pra mim foi, nossa, se isso é possível... Eu posso fazer tudo. Qualquer coisa que eu treinar, que eu colocar a minha energia, o meu foco, o meu propósito, eu posso também, né? O que você sente que vem de dentro, assim, tem alguma razão tão forte de você querer... mostrar que é capaz, né? Porque às vezes a gente quer muito, assim, chamar atenção de pai e mãe, por exemplo, ou então é realmente quebrar um padrão, né, familiar e dizer, não, eu sou capaz, eu posso construir uma vida diferente. Você Acho tem que não, alguma coisa? Porque, assim, os meus pais, eles não são muito dessa área, então... se fosse alguma coisa nesse sentido, eu teria que ter ido mais. Meu pai é um grande empresário, eu teria que ter ido mais para o mundo empresarial e tentado superar ele nesse quesito, mas para você ter uma ideia, meus pais nunca acamparam. Então, super oposto, né? Eu acho que isso era uma coisa muito minha mesmo, que nasceu comigo, que tá na minha essência, no meu DNA, e desde pequena é uma coisa que faz meus olhos brilharem, que me move, e eu tô sempre procurando. Eu quero sempre sair da minha zona de conforto. Quando eu saio, eu falo, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Né? Bate aquele, nossa, que difícil, que sofrimento, porque que E quando acaba, eu falo, qual que é o próximo? Eu quero mais, eu quero mais. Então, é difícil explicar, mas eu não acho que a zona de conforto é um lugar bom pro ser humano. Porque nós não viemos aqui a passeio. Sim. Então, é claro que tudo na vida também é uma questão de equilíbrio. Não adianta você estar ali, no meio da guerra, no modo survival, 100% da sua vida. A gente não veio pra sobreviver, a gente veio pra viver. Mas, por um outro lado, o viver é dar a cara a bater. É enfrentar desafios. É dar um passo no escuro e ver o que a vida te traz, sabe? E às vezes é um pequeno passo, né, Karina, de se desafiar. Vou lá fazer uma prova internacional, por mais que não tirasse 10, passando, né, se dedicar. Eu acho que a preparação para você ter o controle também um pouco daquilo que você está se dispondo a explorar, a descobrir, é muito importante, assim. Mas eu acho bonito você trazer a questão dessa força interna, né, desde pequena, buscando desbravar o mundo, né? O seu mundo. Não precisa ser o mundo inteiro, mas o seu mundo, querendo ir além. E eu acho que a criança tem muito isso, a curiosidade, né? A criança é curiosa. Total. E o que eu sinto hoje na nossa vida, os adultos tendem a fechar um pouquinho essa curiosidade, né? Inibir essa curiosidade das crianças e acaba, talvez, criando medos que na fase adulta retraem desejos de querer descobrir um novo mundo, de querer fazer uma mudança de carreira, de querer escalar o Everest, por exemplo, né? Então, que bom que você não foi podada, talvez, nesse jeito, dessa forma também, né, Ká? Não, é assim, eu sou muito grata aos meus pais, porque eles me forneceram ali... Meu pai foi muito claro, ele falou, por exemplo, eu fui pro Everest, eu fiquei 3 anos implorando dinheiro para conseguir juntar financeiramente o que eu precisava para escalar aquela montanha, e ninguém acreditava em mim. Então foram 3 anos tomando um monte de não, e no final, quando eu fui, eu não tinha todo o dinheiro. Eu fui com uma parte faltando. Meu pai falou, não vou te dar um centavo. E ele podia, mas era uma questão de princípio para ele. Ele achava que ele já tinha...
E hoje em dia, que eu sou mãe, eu acho muito legal o que ele fez, né? Porque te instigou a querer Me ir instigou além, a querer né? trabalhar e, assim, é isso, é a questão da resiliência, a questão de você aprender a lidar com os problemas, é a questão de você não achar que, tipo, tudo tem que ter um backup, porque a vida não é assim, né? E você tem que preparar seu filho realmente para o mundo. Então, eu fui lá, eu embarquei, sentei todo o dinheiro, um frio na barriga que eu não sabia nem se eu ia chegar no cume. Quando eu fui pra lá, encontramos uma pessoa no caminho, precisou de resgate, eu tive que praticamente desistir. Foi toda uma questão e depois no final deu tão certo. E foi um outro momento de vida que me ensinou tanto e que foi tão divisor de águas como esse Surf Life Saving na Austrália. Foi um outro momento bem importante, assim, na minha carreira, que as pessoas falavam, essa menina ela não vai chegar nem no acampamento base. Imagina, você vai colocar, tipo, não sei quanto de dinheiro, vai dar sua bandeira pra ela enterrar lá no Everest. Era isso que o pessoal falava. Que ano foi mesmo, Karina? A primeira vez que eu fui pro Everest foi em 2009. Tá. E aí eu já fiz um trekking, assim, e fui cuidando de todo mundo no meio do caminho, né? Porque eu tinha especialidade de medicina de alta montanha. Então, a parte da teoria eu tinha. E aí, em 2010, eu fui contratada para trabalhar 4 meses como médica de uma equipe de escaladores pelo David Breashears, que hoje já não tá mais entre a gente, mas foi um dos maiores escaladores daquela época, um americano. Eu fui a médica do Dick Bass, o primeiro homem a escalar o Seven Summits, que também legal. Já não tá mais entre a gente, mas foi muito divertido, uma pessoa muito legal de conviver, de escalar. E aí, em 2010, eu falei, eu quero escalar essa montanha, eu tô tão preparada, fiquei 4 meses aqui me aclimatando. Só que aí o pessoal falou, não, pague. E na época, só a permissão eram $10 mil. Sim. Eu não tinha aquele dinheiro de jeito nenhum. Então eu voltei em 2010 e comecei a pedir patrocínio. E aí só em 2013 que eu fui conseguir a verba pra voltar e pra escalar. Só que a minha vontade era tanta... Eu ia falar, o sonho de fazer sonho, acontecer, assim, né? o tanto que eu batalhei pra estar lá como mulher... nesse porte físico, loirinha, que todo mundo olhava e falava, imagina que essa Patricinha chega lá em cima. A hora que eu fui, Bárbara, mas ninguém ia me fazer sair daquela montanha. Sim. Eu falava, só se vier uma avalanche muito grande. E aí eu batia assim, né? Eu falava, não, por favor, não, mas... E foi isso, a minha vontade era tão grande que foi super difícil. Hoje, alguns brasileiros vão fazer cume exatamente no dia... Agora, enquanto a gente tá falando, eles estão chegando no cume. Uau. Lá. Muito legal. Um time grande de brasileiros. Eles também tiveram que dormir na Zona da Morte, no Campo 4. Eu também tive que dormir na Zona da Morte do Campo 4. Também peguei uma baita tempestade. Peguei temperaturas de menos 45 no meu dia de cume. Uau. E mesmo assim fiz cume de primeira, sabe? E isso foi na face sul. Depois isso se repetiu em 2017, quando eu me propus escalar a face mais técnica ainda, que é a face norte do Everest, que é mais inclinada e mais difícil. Eu fiz ela em 20 dias. Que naquela época nem os caras fortes faziam, é só eu e o Pemba, que é um dos que você conhece, né? Que ser humano querido. Acabou de chegar hoje, ele voltou pra Suécia, pra família dele sueca, ele tava com a família do Nepal. E depois, em 2019 também, eu fui escalar o K2, que só um brasileiro tinha escalado, depois da 3ª vez que ele tentou, nenhuma mulher. Até então era uma coisa assim super, era uma montanha conhecida por matar mulheres, assassina de mulheres, muitas mulheres famosíssimas, montanhistas casca grossa, perderam a vida lá, e aí eu fui pro K2 numa temporada de muita neve, muito avalanche, e dito e feito, quando eu tava quase chegando no cume, veio um avalanche gigantesco, varreu todas as cordas fixas, machucou 2 sherpas, e a gente teve que descer, quase no cume, a gente teve que descer tudo de volta pro campo base. Uau. E aí, nesse momento, dos 120 escaladores, 100 foram embora. Ficaram 20. Foram embora. Uau. O pessoal Desistiram falou, mesmo. Tipo, temporada muito difícil, muita desafiador. neve, entenderam que era um sinal da montanha e tal, e eu falei, eu vou ficar. Porque pra mim foi muito difícil conseguir escalar o K2. Foi mais difícil que o Everest. Porque o Everest, eu falava esse nome, por mais que as pessoas não sabiam se eu ia chegar ou não, mas só o Everest já dava mídia. Sim. Só de falar, só de postar uma foto da montanha já... Todo mundo já abriu o olhinho, Agora, né? K2, quando eu falava, nossa, K2, era assim, mas por que eu vou colocar minha marca pra ir pro K2, sabe? Tipo, montanhismo não é uma coisa do brasileiro. E aí, quando eu tava lá, foi essa coisa. Não, eu pedi um sinal, de novo. E recebeu. E eu recebi. Você sabe qual foi o sinal? Não. Eu contei pra pouquíssimas pessoas, tá? Eu acho que é a 2ª vez que eu tô contando isso. Mas eu tenho essa foto. Se você quiser, eu te mando.
Quando todo mundo voltou, o pessoal falou, só não entende quem quer que a montanha tá irritado, que a gente tá aqui, que não é pra gente tá escalando. Alguns Sherpas acreditam muito nisso, eles começaram a falar, e aí eu peguei, parei e rezei. Eu falei, olha, guias, mentores espirituais, anjos, quem me acompanha? Me dá um sinal se vocês não querem que eu suba, porque eu não tô querendo forçar nada, eu não tô querendo ir contra a natureza, vocês são a montanha muito mais forte que eu, sempre foi. Mas se eu puder subir também, me dá um sinal muito claro. E eu sou a louca fissurada do arco-íris desde pequenininha. Não tem nada que me deixa mais feliz. Tipo assim, pensa numa pessoa que vê um arco-íris e sai gritando para o carro, no meio da estrada, qualquer coisa. Eu vejo um arco-íris, eu sou a louca do arco-íris. E assim, arco-íris pra mim sempre foi uma coisa que me tocou muito, sempre é um sinal do céu muito forte pra mim. E você acredita que nesse momento que eu estava rezando, abriu um arco-íris. A pessoa que estava comigo falou assim, que isso? Olhou pra trás. Aí eu já achei que era mais um avalanche, né? Porque vinha um atrás do outro lá, quando a gente tava em 2019, eu já tava até meio preparada pra sair correndo. A hora que eu olhei pra trás, eu nunca tinha visto, Bárbara, um arco-íris reto. Não era arco-íris arco, era exatamente. E eu tenho a foto dele, linda. Cores do todas as cores do arco-íris, um arco-íris forte, retão, uma linha reta. E essa linha tava apontando pro topo do K2. Uau! Nossa, eu me arrepiei, gente. Pra mim foi assim, tipo, um sinal. Na hora, em vez de eu gritar e ficar louca do arco-íris, não sei o que, eu só falava, é o meu sinal, é o meu sinal. Eu saía gritando, é o meu sinal. Claro, só eu entendi, mas pra mim foi o sinal. Eu falei, a gente pode ir lá pra cima. E tem gravado eu falando, olha, esse é o sinal, a gente pode ir lá pra cima. E aí a gente foi uma das pouquíssimas pessoas que na temporada de 2019, né, em julho, atingiu o topo. Uau, parabéns aqui, Obrigada. né? Muito sensacional. Eu quero fazer uma conexão com a parte da espiritualidade, nesse caso. Que você tem muita fé, acredita. E aí eu acho que é isso. Quanto mais você acredita em você mesma e nos sinais do universo, mais rápido a gente atinge aquilo que faz sentido na nossa vida, que faz parte do nosso caminho. Total. Teve algum momento da escalada, tanto do Everest quanto do K2, que deu aquele medo, aquela sensação de eu não vou conseguir, não dou conta, o que passa na cabeça de um montanhista, né, quando tá próximo de um topo, de uma conquista tão grandiosa e pessoal, né, um desafio pessoal tão grande, dá aquele medo, dá aquela vontade de desistir, ou a fé é tão mais forte que você se agarra nela e vai com todas as forças? Eu acho que isso é muito individual, cada pessoa sente uma coisa, e como a vida, depende muito do que você foca. Também. Porque a alta montanha não é uma coisa só prazerosa, pelo contrário, a alta montanha te tira oxigênio, que é o elemento mais básico para a vida, uma mochila pesada nas costas, só subida, falta de ar, frio extremo, extremidades, né, ponta do dedo congelando, ventão, às vezes é bem desconfortável, mas depende no que você foca. Uhum. E eu tava tão maravilhada com aquela vista. Assim, é tão bonito tá lá, é tão grandioso, você se sente tão pequeno e ao mesmo tempo você se sente tão grato de estar vendo aquilo. E a hora que você consegue, que você chega com vida e que você se sente mais vivo ainda, você volta tão grato, assim, que você se sente bem perto de Deus. É uma coisa, acho também. Sabe, do universo, da criação. Você sentiu isso, né? Eu senti, eu até quero fazer essa conexão agora. Então, assim, a gente pode conversar disso porque a gente vai se entender. A questão da espiritualidade não é que a montanha é especial, nada disso, mas você se conecta tanto com você e com a natureza, que é o que te reconecta. Com você mesmo, Com você mesmo. Eu acredito muito que quando a gente atinge níveis mais altos da vida, tanto da vida quanto da montanha, a gente consegue silenciar muito do mundo externo e conecta com o mundo interno. E aí a gente também fica mais próximo a Deus e consegue ouvir mais o que Ele quer de nós, né? É isso. Até vamos conversar um pouquinho, então, da nossa aventura juntas, né? Em 2000 eu já te acompanhava, já te admirava. Sempre foi uma mulher que me inspirou muito, né? Umas amigas minhas diziam, olha a versão mais soft da Karina Oliani, né? Não se compara, mas eu também desbravei, né? Viajei, sou aventureira, gosto de esportes, não tão radicais, mas gosto muito de esportes. E aí, em 2022, eu havia decidido voltar para o Brasil depois de 10 anos morando fora do Brasil, trabalhando para a ONU, servindo também uma causa super nobre, né? Trabalhando pela paz mundial. E aí eu estava na minha casa meditando e eu disse assim, Deus me manda um sinal que eu quero uma aventura, eu quero fazer algo diferente na minha vida. E aí eu abri o Instagram
e apareceu Epic Shots. Apareceu um story lá. Aí é um sinal, né? Eu também medito há muitos anos. E aí, na época, eu mandei mensagem, acabei conversando com o Andrei. Ele falou, vem, tem poucas vagas, vamos juntas, né? Aí eu sentei para dormir e eu pensei, de manhã eu decido, né? É sempre uma decisão um dia após o outro. E eu acordei com aquela sensação quentinha no coração de eu preciso fazer essa aventura, vou ir, vamos lá, vamos encarar. Então foi 2022, outubro de 2022, nós fomos juntas e para mim foi realmente um marco na minha transição de carreira, né? Carreira de engenheira mais tradicional, dentro de uma caixa, e ali eu me descobri como uma outra pessoa, né? Conectei muito com a minha essência, até me tornei escritora, né? Depois disso, escrevi esse livro, mas eu senti essa determinação dentro de mim, né? Para onde põe foco é para onde a energia flui. E eu senti a determinação de chegar a qualquer custo, de ter um momento muito bom com o grupo, estar ali sempre presente. Eu acho que foi um dos momentos mais presentes da minha vida, toda a escalada, todo esse processo, né, da caminhada. Deu pra perceber, né? Você tava leve, feliz, e realmente essa região do mundo, eu acho que ela tem alguma coisa muito especial para algumas pessoas. Eu, por exemplo, eu me sinto em casa lá. E eu sempre me sinto muito conectada, muito presente quando eu vou pra lá. Então, por mais que eu já voltei tantas vezes, a hora que eu pouso naquele aeroporto louco de Lucla, eu falo, ai, que delícia esse cheiro, essas montanhas, esse friozinho, tudo me agrada ali, o barulho de lá, tudo, né? E foi uma delícia acompanhar essa sua jornada e ver você tão inspirada, assim. E foi uma viagem também, pra mim, muito especial, porque eu tava com um bebê de 6 meses, 5 para 6 meses de idade, lá, num lugar onde até adultos falam, nossa, que lugar extremo, campo base do Everest e tal. E você lembra, né? A Cora acompanhou a gente até o último dia, só no último dia que ela realmente, a gente tava forçando um pouco a barra ali, ela teve um início de edema pulmonar, uma doença perigosa, e aí, claro, eu tava monitorando tudo, e eu como médica, assim que eu percebi, não quis alarmar o grupo, não contei para todo mundo para não causar desconforto, mas eu tive que tomar uma decisão também muito difícil de não acompanhar vocês no último dia, que não foi fácil para mim, mas vocês estavam acompanhados pelo Sherpa que escalou o Everest comigo e que cuida de mim, vocês estavam acompanhados pelo Andrei, vocês estavam acompanhados por outros Sherpas maravilhosos, e eu sabia que o grupo que estava seguindo, quem tinha ficado para trás já estava sendo cuidado por nós, né? Que pegou dengue, infelizmente, algumas coisas acontecem. Mas quem estava seguindo ali, estava todo mundo muito bem fisicamente, e eu não tinha dúvida que vocês iam fazer cume. Isso eu achei assim, muito... né, do campo básico, o nosso cume, a nossa que montanha. não deixa de ser um cume, por isso que eu falo. Fazer cume. E foi muito bonito, eu acho que cada um estava no seu processo, né, de busca, de transformação, mas o grupo se uniu muito, isso eu acho muito bonito desse processo de buscar novos desafios. Sim. Quando você tá com pessoas, todos tinham um objetivo em comum, que era chegar ao acampamento base. E um apoiando o outro, às vezes até o silêncio, a conversa, a caminhada no silêncio, mas um ao lado do outro, eu achava lindo esses momentos. Não é uma delícia, porque assim, todo mundo chegou no campo base, mas não foi aquele momento foi só mais um marco, mas assim, tudo que vocês transformaram e viveram, nós, no caminho, na jornada, foi o que fez essa experiência tão maravilhosa pra gente. Eu acho que isso é uma analogia tão legal pra vida, porque às vezes a gente fica só querendo chegar e querendo estar lá em cima e não sei quem, não é assim, até quando você tá passando uma situação de dor, de dificuldade, de ter que superar, isso daí também tá te transformando, e por mais que não é gostoso na hora, mas depois, quando você chegar lá no lugar, você vai olhar pra trás e isso vai fazer valer mais a pena, e é isso que vai deixar a experiência tão bonita, né? Ai, foi lindo. E qual foram os maiores aprendizados que você teve ao chegar tanto ao topo do Everest quanto ao K2? Tem algo assim que te marcou muito, que disse, nossa... Tem, eu tive muito tempo para pensar sobre isso, né? Em 2013 eu tava escalando, foi uma das noites mais frias, mais difíceis, foi uma noite que quase ninguém foi pro cume, a gente foi praticamente, tinha montanha só pra gente, que por um lado é maravilhoso, não tinha fila, por um outro lado é muito perigoso, que se acontece qualquer coisa, você tá sozinho lá, e pra você não ter ninguém no Everest é porque tá um dia muito difícil, muito desafiador de clima, perigoso. E aí a gente encontrou uma pessoa no meio do caminho,
uma lanterna no meio da madrugada, tinha uma lanterna acesa lá em cima. A gente continuou escalando, a lanterna não saía, não se mexia a luz no mesmo lugar. Quando a gente chegou, dito e feito, era um corpo, né? Uma pessoa sem nenhum sinal de vida. Eu tava na frente, eu sou médica, eu trabalho em emergência, eu vejo muita gente, infelizmente, perder suas vidas, mas é diferente você tá escalando, você tá tentando fazer uma coisa e você vê a pessoa que tava tentando fazer a mesma coisa que você naquela situação, fora da sala de emergência, num outro contexto, né? E a hora que eu bati a lanterna no cara, assim, e claro, fui fazer os procedimentos, que eu sou socorrista, isso é inerente de mim, tá no automático. Então, olha, meu nome é Karina Oliana, eu sou médica, tô aqui pra te ajudar, tá? O cara, nenhum sinal de vida. E o Pemba pediu pra eu tirar ele da corda, porque ele tava preso nas cordas fixas, num lugar onde não tinha como desviar dele. Ou a gente passava por ali, ou não tinha, a gente ia ter que escalar, pisar nele, não era inviável, a gente tinha que tirar ele dali. E aí o Pemba falou, Karina, empurra. Uau! E esse empurra significava desclipar os 2 mosquetões dele, empurrar, e assim, eu não ia matar uma pessoa, eu ia tirar uma pessoa do meio do caminho, mas pra mim... Sensação desafiadora, né, Karina? Não, eu não ia conseguir, eu realmente não consegui. E eu fiquei um tempo ali parada, e o Pemba falou, olha, Karina, daqui a pouco, em vez de 1 morto, vão ser 3, porque a gente vai estar... E realmente, ele estava certo. Você para ali, o pouquinho de suor, de umidade que você tem dentro da tua roupa congela e você entra em hipotermia muito rápido. E ele falou, deixa que eu jogo. E foi passar. E a hora que o Pemba se desclipou e me desescalou e depois passou outro mosquetão dele, a hora que ele tirou o mosquetão do cara, o cara pegou o braço dele e caíram os 2 lá pra baixo. Uau! Ficaram os 2 pendurados. E foi horrível, foi um dos maiores sustos que eu já tomei na minha vida. Eu acredito. Tem algumas coisas que a medicina não explica mesmo, né? Várias, eu como médica posso falar. Já vi várias, mas essa, assim, o cara tava no último estágio do edema cerebral, de alguma maneira ele entendeu que ele ia perder a vida e ele conseguiu tirar aquele último suspiro que ele tinha. E eu só parei de gritar quando o Pemba falou, e aí, você vai me ajudar a subir? E aí eu puxei o Pemba de volta, aí o Pemba virou pra mim e falou, o que você quer fazer? E a gente olha pra baixo, o cara pendurado numa corda só, completamente inconsciente. E a gente, o que a gente vai fazer com esse cara? E eu olhei pra cima, o sonho, um dos maiores sonhos da minha vida tava logo ali, há 3 horas. Tipo, era só continuar escalando e amanhecer a gente ia chegar no cume e ia descer. E depois de tudo que eu passei pra conseguir fazer aquilo, eu tive a lucidez que eu falei, eu vou descer com esse cara. E a chance de eu descer e de eu salvar esse cara, eu sabia que era praticamente zero. Praticamente zero. Mas não me parecia certo continuar escalando de qualquer forma. Era você contra algo mais forte do que você, de repente, né? Algo dentro de mim de verdade, assim. De uma coisa que, né, me da levou... médica Karina também, exato, né? Me levou, inclusive, a escolher salvar vidas. E jurar, né, fazer um juramento de Hipócrates pra isso. E aí o Pemba falou, a gente vai morrer todo mundo, não sei o que. Eu falei, Pemba, calma, vamos fazer o seguinte... Amarra ele aí, claro, o Pemba era muito mais forte, ele passou a mochila dele pra mim, eu fiquei com uma mochila na frente, uma nas costas, naquelas condições, com um crampon, num dia super frio, no meio da noite. Uau. O Pemba carregando o cara sozinho, empurrando, o cara gigantesco, muito maior que eu e o Pemba dos nossos altos, 1,60 e poucos, então... Nossa, eu comecei a rezar. Eu falei, eu não tô entendendo porque aconteceu isso, eu não tô entendendo qual é o sinal, mas eu tô precisando de uma ajuda aqui. E eu tava no meio dos meus mantras, da minha mentalização, eu faço uma meditação ativa caminhando quando eu tô na montanha com bastante frequência. De repente apareceram 9 luzes, lá embaixo na montanha. E essas 9 luzes, como a gente tava descendo, eles estavam subindo, a gente se encontrou muito rápido. E eles falaram assim, ele é do nosso time. Uau. Eu falei, tá, claro, toma. Tipo, passei, eu e o Pemba, a gente passou o cara pra equipe dele. Ele era o mais rápido. E ele quis mostrar, ele foi na frente, abandonou a equipe, entrou em edema cerebral, se forçou super acima do que deveria, não conseguiu trocar o oxigênio, deu algum problema ali, o olho dele estava completamente congelado com uma capa de gelo na frente, e a equipe pegou e desceu com ele. E nisso o Pemba falou, e aí, o que você quer fazer? Agora era a sua chance. Eu falei, Pemba, como assim? Você tá me dando a chance de ir lá pra cima? Ele falou, dá tempo, se você acelerar, dá tempo. Só que quando um Sherpa fala se você acelerar... Tem que ser rapidão. Pô, você sabe o ritmo deles na montanha, né? Não tem pra ninguém. Os caras são simplesmente gigantes na montanha.
E aí o Pemba disparou lá pra cima. E aí quando foi 7h38 da manhã, eu consegui alcançar ele. E aí ele tava me esperando, né, filmou. E eu cheguei só agradecendo, mas eu tava tão grata, tão grata. Que noite, né, Karina? Nossa, que noite. E quando eu agradecia, eu só conseguia... Quando eu cheguei, eu só conseguia me sentir alívio e gratidão. E aí, tipo assim, o meu zíper tinha congelado, eu não conseguia abrir pra fazer xixi, eu tive que fazer xixi na calça. Assim, várias... Aventuras que a gente não conta. Que a gente não conta, mas beleza. Escala tava... E aí, quando a gente tava descendo, eu lembro que pra mim uma coisa que me machucava muito, toda vez que eu ia pro Nepal, era ver as mulheres carregando baldes gigantescos na cabeça montanha acima. E eu falava, essas mulheres com essa sandalinha, nesse frio, essa água escorrendo nelas, elas subindo essas montanhas com água. E o Pemba falou, olha, na nossa cultura são as mulheres que têm que levar água pra casa, que têm que cuidar da família, e elas descem todo dia pra pegar água. E elas têm que subir todo dia com água, e se acaba, elas têm que, tipo, descer e tal. Não é uma coisa... É a água da família inteira, pra tudo. Pra beber, pra cozinhar, pra lavar. E eu falei, mas Pemba, não... Tipo, eu tava me sentindo muito grata, né? Então, sabe quando você tá naquele negócio de qualquer coisa eu vou fazer? Claro, você tava emanando, tipo... Ajudou uma pessoa, chegou no topo. Tipo, resgatei um cara que era, tipo, impossível, que nem sabe meu nome, nunca vai saber que foi resgatado, mas deu certo e tá... E aí o Pemba falou, Karina, não dá, Karina, é muito caro. É muito, tipo assim, não tem como. Eu falei, quanto, Pemba? $2.000. E a minha expedição tinha custado, tipo, isso vezes... sei lá, muito. Eu falava, Pemba, tá, a gente vai conseguir. Aí eu falei, eu não quero saber. Eu cheguei, a primeira ligação que eu fiz foi, pai, mãe, cheguei, tô bem. Ah, filha, conta não. Falei, vocês têm que fazer uma doação. E vocês têm que ligar pros amigos de vocês e a gente tem que conseguir $2.000. Pra quê? Eu falei, vocês têm que conseguir, eu tô pedindo, eu já pedi alguma coisa? Não. Então tá, pode agora deixar. Aí meus pais fizeram um movimento, doaram, minha irmã, todo mundo, pedindo pros amigos. Quando viu, tinha mais de $2.000 na conta. E a gente levou a água pro primeiro vilarejo. E colocou uma fonte no meio das casinhas, lá em cima. Que legal, fizeram um trabalho social, super social. Assim, a gente não fez nada, a gente levantou os fundos. Quem fez foi o Pemba, que coordenou, e os Sherpas do próprio vilarejo que construíram tudo. Então, trabalho, a gente não pagou, por isso que foi tão barato. Porque a gente só comprou o material, no fim das contas. Mas aí eles colocaram lá a plaquinha, né? Pátria, agradece, Oliane Family, não sei o quê. Só que as outras vilas, que tinham 4 vilarejos no vale, falaram, por que essa família não faz isso pra gente? Pô, Pemba, conecta a gente com a Karina e não sei o quê. E começaram a me ver como uma pessoa salvadora deles, né? E aí, foi quando o Andrei me procurou. Então tá, foi assim que vocês conheceram. Aí, uma amiga nossa, que é minha vizinha, publisher da revista Go Outside, querida, conectou, falou, tem um amigo assim, assado, ele quer ajudar o Nepal, ele viu que você voltou do terremoto e tal, e aí o Andrei veio assim, eu quero fazer um livro de fotos para ajudar o Nepal. E aí eu falei, putz, livro de fotos e tal, será que isso vai dar... E aí o negócio foi mágico, assim, foi mágico, a gente não só conseguiu toda a verba do crowdfunding do livro, que a gente ia fazer a doação para o Nepal, como a gente ainda conseguiu superar aquilo e fundar o Instituto Dharma. Foi na mesma época? Foi, tudo 2015 e 2016. E que ano agora me veio que você encontrou com o Dalai Lama? Com o Dalai Lama 2017. Foi no terremoto, né? Foi, ou foi 2017 ou 18? Porque assim, a gente foi eu fui 3 vezes para Zanskar em Ladakh, que é com o Dharma. A gente atendeu lá e aí uma das vezes o Dalai Lama quis agradecer a gente por fazer esses atendimentos no hospital que ele fundou e por estar prestando atendimento médico pro povo dele, né, que esses últimos remanescentes tibetanos ali, da cultura tibetana pura mesmo, muito especial o lugar. E aí a gente conseguiu que o próprio Dalai Lama escrevesse o prefácio do segundo livro do Dharma. Eu tenho esse livro. Gente, vocês têm noção, eu estou sentada à frente da mulher que chegou ao topo do Everest e encontrou pessoalmente com o Dalai Lama. É muito, muito lindo isso, né? É uma honra para mim estar sentada aqui trazendo tua voz para o mundo. E agora eu quero mudar um pouquinho de assunto, porque a gente vai escalando montanhas na vida, né? Você escalou muitas montanhas físicas, e aí agora eu quero trazer uma outra montanha para a Karina mulher, né? Que é a maternidade. Como é que foi para você fazer essa transição de uma vida super aventureira
para então maternar, e como é para você hoje encontrar esse equilíbrio? Qual foi a maior transformação entre a Karina super ousada que vai e faz acontecer e hoje tendo a Cora na sua vida, né? Como é que foi? Como é que tem sido tudo isso para você? Sem dúvida, a minha maior montanha. Sem dúvida, a montanha onde eu enfrentei mais preconceitos. Uau! De todos os lados, inclusive das pessoas que eu considerava mais amigas e mais próximas. Sem dúvida, a montanha com maior cobrança. Ser mãe. Mas de você mesma ou da sociedade? Da sociedade. Tá, nunca tá bom. Assim, o pai, ele não é cobrado de muita coisa que a mulher é, e a gente não percebe isso, a não ser que a gente seja uma mãe e a gente olha o quanto que nós mesmos, mulheres, cobramos de outras mulheres. A gente nunca fala, o pai que não fez bem. Não, é sempre culpa da mãe. Tudo cai em cima da mãe. Se a gente quiser continuar trabalhando e levar o filho junto, a gente não é olhado com bons olhos. O pai aventureiro nunca vão perguntar pra ele, e agora, o que você vai fazer da vida? Você vai continuar suas expedições? Não, é pra mãe que perguntam, verdade. Porque é a mulher que tem que ficar em casa e que tem que cuidar do filho. E se a mulher leva o filho pra montanha ou pra algum outro lugar e ela precisa, de repente, cuidar do filho dela em detrimento de alguma outra coisa, ela vai ser muito julgada. Mas um dos maiores aprendizados e evoluções da minha vida, eu dei saltos quânticos espirituais e evolutivos depois que eu virei mãe. E se eu acredito no que eu falo, e eu acredito muito, porque eu sinto isso dentro de mim, a gente não veio aqui a passeio, nós não somos matéria, nós não somos humanos, nós estamos humanos por um tempo, nós somos energia, e nós viemos da poeira cósmica, da mesma poeira que formou todo o universo. Nós estamos passando por aqui e daqui a pouco nós vamos embora. E quando a gente for embora, tudo isso vai fazer sentido. Tudo isso o quê? Essa evolução, esses desafios, a superação. A gente não veio aqui a passeio. A gente escolheu estar aqui. E a Terra não é para qualquer um. A Terra é realmente para quem quis evoluir. Porque não é um lugar fácil de estar. É um lugar lindo de estar. Eu amo estar aqui. Eu adoro essa oportunidade, mas é um lugar muito desafiador para a evolução espiritual. E aí, de vez em quando, a gente precisa se lembrar de onde a gente veio, quem a gente é de verdade, não quem a gente está. E ser mãe realmente foi uma das coisas que mais me fez voltar para essa parte espiritual e lembrar do porquê que nós resolvemos vir para cá. O que é um ser humano, exato, né? Eu acho. Exato, é isso. Porque ali você tem um serzinho que depende completamente de você. Acredito que seja um amor incondicional mesmo, né? Se te falarem assim, você não pensa, é um amor que, olha, era muito clichê. Você vai conhecer o maior amor do mundo. Você vai conhecer o amor incondicional. Eu falava, gente, todo mundo fala isso, que saco. Eu amo muito meu pai, não é possível. Eu amo muito. Tipo assim, eu tenho muito amor pelas coisas que eu faço. A hora que eu virei mãe. Mudou completamente. O quê? Tipo assim, não é um amor inexplicável, a não ser que você sinta, eu não sei. Ele vai muito além do amor incondicional, ele eu não sei explicar, ela é uma energia muito transformadora e forte e supera qualquer coisa, assim. É puro, é incondicional, é gratuito, é espontâneo, é lindo, é intenso, é tudo. Eu acho muito lindo te ouvir falando sobre isso, porque muitas vezes a mulher, né, eu sou uma aventureira, eu gosto muito de aventura, mas sempre sonhei em ser mãe, e muitas mulheres acham, vai mudar a vida, realmente vai mudar, né, às vezes precisamos abrir mão de algumas coisas, mas eu acho que é muito das escolhas que são feitas também, né. Total, e tudo não terás, né, e assim, você falou, eu achei legal como você colocou, você falou a transição de aventureira para maternar. A minha filha tem 30 países, com 3 aninhos de idade. Olha só, Corinha. 3 passaportes. Arrasando e aventuras, como você sabe, 2 vezes Campo Base do Everest. Então, a primeira carne que ela comeu foi de camelo, nas Arábias. Então, assim, você não precisa. É um dos maiores estigmas que eu não tô lutando contra. Eu só tô vivendo a minha vida, eu não tô fazendo questão de provar nada pra ninguém. Eu acho que eu já provei o que eu tinha que provar pra mim mesma. Mas as pessoas olham e falam, caraca, você é mãe, você continua guiando o grupo. Tô guiando o grupo, continuo. E as pessoas que se incomodem, que
tchau. Não precisam estar do meu lado, Não precisam né? estar do meu lado. O que eu aprendi é que essa vida é muito curta pra gente ficar sustentando as pessoas erradas do nosso lado. Isso com certeza. E as pessoas, elas são portais. As pessoas, elas são pura energia. São. Nós, mulheres, a gente tem uma intuição que poucas pessoas entendem. Algumas de nós que meditamos todos os dias, que fazemos a lição de casa ali no mundo espiritual, a gente tem isso até um pouquinho mais forte. E quando chega uma pessoa, eu não tô falando aqui de espiritualidade, eu tô falando de física quântica, eu tô falando de ciência. Você, se eu colocar um eletrodo de uma eletroneuromiografia perto de você, se eu colocar 2 centímetros do seu cérebro, já vão aparecer as ondas no aparelho. No seu coração, se eu chegar aqui com um aparelho a 10 centímetros, 15 centímetros, eu consigo testar sua coerência cardíaca. O cavalo nem se fala, é 8 vezes mais que o humano. Então, assim, todos nós seres humanos, animais, humanos, nós emitimos um campo eletromagnético. É engraçado que a gente tá ok com mandar uma mensagem daqui para um cara da Austrália e ele vai ver o WhatsApp e vai te responder em menos de 5 segundos de volta e a gente não duvida. Foi por um sinal, não foi? Sim. A gente tá vendo isso acontecer, mas a gente duvida? Não. A gente já tem certeza que isso acontece. E a gente, que é energia, e que é mais do que provado, porque tudo isso aqui é átomo. Sim, totalmente. E átomo faz o quê? Irradia o quê? Frequência, energia. Algumas pessoas ainda acham que a gente é só matéria. É engraçado, porque assim, nem se a pessoa parar pra racionalizar, ela não consegue explicar que a gente é só matéria, porque não somos. Então, quando as pessoas chegam perto da gente sente a frequência de tristeza, de ansiedade, de nervoso, de alegria, de esperança, de tudo. Nós somos seres humanos e as pessoas que trabalham isso sentem mais ainda. E eu parei, uma coisa assim que foi agora, nessa década dos 40, eu parar de tentar forçar, de não, tenho que ficar, tenho que me dar bem com todo mundo, tenho que agradar todo mundo, tenho que conviver com todo mundo. Não tem que. Você tem que, na verdade, assumir o papel de CEO da sua vida e você tem que saber quando afastar, quando contratar e quando até demitir, né? E afastar de vez ali as energias, porque assim, você é a média das 5 pessoas que você mais convive e 10, 15. Então você tem que sim saber se rodear das pessoas. Escolher com consciência, né, Karina? Eu acho isso super importante também. Total. Essa também foi uma grande virada de chave nos meus 40. Eu acredito que realmente vira algo interno que a gente começa, tipo, tanto faz o que as pessoas pensam de mim. O que elas pensam de mim é problema delas. Né? Uma liberdade. É uma liberdade, é uma virada. Até queria te perguntar, o que você sentiu? É que a Cora veio junto nessa sua transição para os 40. Então, acho que foram 2 movimentos importantes unidos, né? Seria os 40 que talvez tivessem mudado a sua vida, ou a própria Cora, mas eu acho que foi tudo junto, assim, né, para você. Não sei. Para mim foram algumas experiências muito intensas aos 40. Uma escolha não tão inteligente, mas hoje, olhando para trás espiritualmente, foi, porque fez parte da minha evolução, né? A gente tá sempre aprendendo, eu acho que todo mundo ou traz uma lição, ou traz um presente, ou traz um desafio. Ninguém passa na nossa vida por acaso. Eu também acredito nisso. E agora que eu tô... Semana passada eu fiz 4.3, eu nunca me senti tão leve, tão feliz. E eu tô muito conectada, assim. Eu tô muito em paz, no sentido de que eu dei uma boa redirecionada na minha vida, que era muito necessário. E eu tô muito no caminho, porque as coisas estão fluindo de uma maneira linda, assim, de uma maneira... Eu me sinto abençoada, sabe? E nós somos abençoados, todos nós. Eu acredito muito também, Karina, que às vezes a gente está desviando as nossas rotas, né? Quando se desconecta da nossa essência, desse caminho que é o nosso caminho, de alguma forma. E aí Deus, o universo, ele encontra maneiras de nos trazer, né? Seja através de pessoas, seja através de projetos que vão surgindo. Então, ele vai alinhando as coisas pouco a pouco. Total. E como que você lida com o equilíbrio ou até o desequilíbrio, né? Entre todos esses papéis. Então, é a Karina mãe, a Karina profissional, a Karina médica. Hoje, eu não sei, você aplica medicina ainda um pouco menos também, mas como que é as balanças aí. Os pratinhos, né? São vários pratinhos ali equilibrando. Eu acho que a gente...
hoje eu aprendi que a vida é feita de ciclos, a gente não precisa estar 100% em todos. A gente tem que realmente saber estabelecer prioridades e ficar bem com, assim, o excelente é inimigo do bom, né? Você não vai ser excelente em tudo. Então, assim, a Karina montanhista, sim, ela tirou o pé do acelerador total, mas a Karina mãe tá super feliz e tá, né, vendo um ser humaninho ali muito parecida com ela, escalar montanhas ela e crescer adora, né? Feliz. E daqui a pouco eu vou voltar pra montanha e tá tudo bem. São ciclos. E não é que eu não parei, tipo, não fui mais pra uma montanha de 8.000, mas eu subi o baú com a minha filha nas costas, uma montanha de 20 quilos no final de semana passada. E com ela falando, mamãe, por que você tá indo tão devagar? Eu, filha, eu tô com 20 quilos nas costas, amor. Ela, mamãe, quer ajuda, mamãe? Que amor. É muito bom. E é muito gostoso, sabe? Não preciso ir pro Everest. De repente, subir com a minha filha nas costas do baú é mais gostoso até do que... São momentos, de conexão, né? Exato. Hoje, por exemplo, eu sempre amei sala de emergência. Para mim, assim, estar à frente de uma sala de emergência era uma das coisas que mais me realizava, que eu mais gosto, mas hoje eu não consigo mais dar plantão fixo, né? Porque eu retomei alguns projetos de TV importante. Eu vou ter uma série de resgates extremos na TV. Parabéns. Eu virei apresentadora do Planeta Extremo da Globo esse ano e foi um sucesso. A gente já tá desenhando a segunda temporada. E aí eu tô com alguns outros projetos bem legais vindo aí, né? Os meus patrocinadores também encerrei um ciclo importante o ano passado, junto com vários outros ciclos, e agora eu tô retomando e tô indo pra... tô fechando parcerias lindas com novos parceiros que estão bem alinhados com o que eu tô fazendo e com novas marcas. Então, são projetos grandes. Aí, eu tenho o Instituto Dharma, que esse eu não abro mão, porque esse é quem a Karina é. Dharma significa propósito, né? Então, assim, pra mim, o Dharma, ele não é um projeto. O Dharma é quem eu sou. O Dharma é, tipo, medicina para áreas remotas para ajudar as pessoas. Eu fiz medicina para isso. Esse é meu propósito de vida. Então, não tem como eu passar pelo Dharma. Eu sou o Dharma, tipo, seja junto com o Instituto Dharma, sendo com outros institutos. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que faz mais sentido pra mim, né? Então, eu tô fazendo isso desde que eu me formei em medicina, na verdade. Não existia ainda o Dharma em si, mas eu comecei a fazer projeto social quando eu tava no 5º ano de medicina, em 2005. E aí, agora, 2025, são 20 anos fazendo projeto médico voluntário por todos os cantos do mundo. Eu tava contando o número de expedições, assim, é muita alegria. E eu não quero parar nunca. E agora a Cora tá indo fazer comigo, né? A Cora já foi comigo para vários projetos sociais. Muito legal. E ela tem o papelzinho dela, sabe? Ela não é médica, ela não é especialista, ela não é da área da saúde e tal, mas ela vai se descobrir nesse lugar também. E ela, tipo, faz as pessoas ficarem mais leves e mais felizes, e ela conversa com as pessoas. Então, ela é uma das voluntárias mais novas do Dharma. Ela e a Manu, são duas fofas. A Manu também, né? Também. E aproveitando o gancho, Karina, eu tive uma pergunta nas caixinhas de sugestões de perguntas de médicos. O que você enxerga que médicos iniciando a carreira ou no meio da carreira, como eles poderiam ajudar mais, né, na construção de um Brasil melhor, de uma medicina melhor? Que conselhos você daria, ou até que perspectivas que você vê em relação ao desenvolvimento da nossa medicina e até outras carreiras, né? Como as pessoas podem ajudar mais na transformação? Olha, eu acho que primeiro eu respondendo a Karina como médica, né? Eu acho que as pessoas têm que sempre se lembrar do porquê. Constantemente na vida a gente tem que estar se lembrando do porquê. O porquê das nossas decisões. Por que você virou médico? Então lá dentro, todo mundo que fez medicina, a pessoa queria alguma coisa. E geralmente essa motivação era ajudar os outros, era fazer o bem, era curar os outros. Então, não se desconectar disso, porque às vezes a gente vai para grandes hospitais, grandes projetos e tal, e a pessoa começa a focar às vezes em outras coisas que não é o propósito inicial dela. E o Dharma faz muito isso com as pessoas, né? O Dharma, e claro, todos os outros institutos que fazem esse trabalho lindo voluntário, eles relembram as pessoas do porquê elas viraram médicas. E isso eu acho que é fundamental. E aí, agora, falando um pouquinho de futuro da medicina, de como que a gente pode evoluir nessa área, a gente está cheio de inteligência artificial e a gente está cheio de tecnologia que também serve para medicina
e para a área da saúde, e vai ser revolucionário. E tudo isso integrado, por exemplo, a própria telemedicina, nesses lugares que a gente vai agora lá no meio da Amazônia, eu estou indo para uma ação do Dharma, no final do mês que vem, e é a telemedicina. Então, a pessoa pode continuar sendo atendida por nós quando a gente volta, porque tem um aparelho lá onde o médico pode fazer uma videochamada e pode acompanhar aquela pessoa, né? Então, a gente tem que realmente usar a tecnologia em nosso favor. E aí, se a gente for começar a falar de AI dentro de medicina, o assunto é gigantesco, mas assim, mas importante, né? Importantíssimo, desde diagnóstico, né? Então, a gente está falando aí de ressonâncias, tomografias, raio-x e tal, que consegue ter um índice de erro menor do que o próprio radiologista, do que o próprio humano, né? Então, assim, por que não a gente usar não tirar o médico, não é isso que eu tô falando, mas usar essa tecnologia para ser mais uma ferramenta que nós temos. E otimizar o tempo do médico também, né, Karina? Porque muitas vezes o médico perde muito tempo se dedicando a análises. A gente tinha que ficar, para você ter uma ideia, eu trabalhei no SUS muitos anos, e a gente tinha que ficar digitando no prontuário, eu perdia mais tempo digitando e buscando CID, não sei o quê, do que olhando no olho do paciente. Não faz sentido. Hoje em dia tem um AI que simplesmente escuta tudo que você fala e ele transcreve, ele faz para o sistema e já é tudo automático. Então, é isso que você falou, é otimizar tempo. Eu acho importante até para o AI a construção de bancos de dados. Você deveria ser extraída um pouquinho aí desses insights, né? Médicos renomados, médicos bons mesmo, construir esses bancos de dados para que eles tenham mais assertividade nas respostas. Eu acho essa integração super importante. Não, isso está acontecendo. Os AIs todos estão sendo treinados por nós, né? Por especialistas e assim, por grandes N's. Então, tipo assim, sei lá, vai treinar um AI para analisar tomografia, são milhares de tomografias que você tem que dar ali pro AI para ele realmente, e por aí vai, né? Em várias outras áreas também. Ah, legal. E que dica você daria para uma pessoa que está querendo fazer algo diferente na vida dela? Que você tem diferentes tipos de aventuras, né, na sua vida, em todas as áreas, mas eu sinto as pessoas realmente, elas têm medo de arriscar, ou às vezes falta fé, falta aquela autoconfiança. Mas que conselhos, assim, você traria, né, como uma mulher que desbravou muitas coisas, para que as pessoas acreditem mais nelas e possam fazer movimentos mais ousados nas vidas delas? Eu acho que primeiro é as pessoas relembrarem quem elas são. Elas são poeira cósmica, o mesmo que formou toda essa natureza, todo esse universo. Nós fazemos parte disso, nós somos parte desse todo. Nós somos divinos, né? Não no sentido de ser maior que Deus, não é isso. Deus fez, né? A criação tá dentro da gente, nós somos parte de tudo isso, então é a gente não esquecer disso. Então a gente é ilimitado, a gente é muito poderoso, muito abençoado. Se você parar para pensar em todas as chances, qual era a chance de ter vida e nós estamos aqui, nós somos aquele, né? Aquela célula que fecundou o óvulo, que enfim. Então, a partir do momento que você começa a enxergar tudo como um milagre, você vê que os milagres, a vida é feita de milagres. A vida por si só já é um milagre. É um milagre. E aí, assim, você veio aqui para sobreviver, você veio aqui para pagar conta, ou você veio aqui com um propósito divino, que é o que você é. Então, primeiro você acordar para isso, né? Porque, assim, não tem como você achar que a gente é só matéria e você querer sentir isso. Então, a primeira coisa é realmente parar, se conectar, ver que a gente é vibração, a gente é alma, a gente é psíquico, a gente é sentimento, emoção, e é um todo. Um ser complexo. Mas completo também, né? Exato, e quando a gente tá na natureza, a gente sente a natureza, e a gente se integra, e a gente se recarrega, e tem essa troca de energia. Por que hoje tem médicos prescrevendo banho de floresta? Tem médicos falando vai pro mar? Por quê? Porque nós somos parte desse todo, e de vez em quando a gente tem que voltar pra esse todo pra gente Nós somos a natureza também, né? E eu acredito que o mundo está muito como está, né? Confuso, doente, porque o ser humano se colocou nesse lugar de doença. Saiu de si para talvez agradar alguém ou para só construir e não acho que ser, só se né? desconectou mesmo, sabe? Esqueceu de quem é. É isso que eu tô... Então, assim, eu não sei como colocar isso em palavras, mas a gente, de alguma forma, lembrar quem somos e da onde viemos e do porquê estamos aqui. Sim. E que tudo isso é passageiro. E tudo isso é impermanente. E aí, a partir disso, você começa a viver com menos medo. Porque você não vai sair vivo daqui Você vai saber mesmo. de onde
o seu caminho, né? Vai ter mais certeza do próprio caminho. E se esse seu tempo é limitado, e se você tá aqui com um propósito, você não tá aqui pra ficar sentado no sofá. Com certeza não. Nossa zona de conforto pagando conta. É isso aí. E tudo bem se você errar, tá tudo bem, né? Não tem problema, todos nós erramos mais do que acertamos. Esses erros vão fazer bem pra você, esses erros vão te mostrar o caminho certo, e esses erros vão te tornar uma pessoa mais resiliente, mais forte, mais capaz de acertar. Você não pode errar e desistir, deixar o erro te travar, né? Isso e permanecer no mesmo erro, né? Exatamente. A vida vai mostrar, às vezes ela vai trazer a mesma coisa pra gente até aprender. E Karina, tem alguma coisa, você já fez milhões de coisas. O que você gostaria ainda de talvez fazer em termos de aventura na sua vida? Tem algo assim que... Vamos colocar a gente tem quanto tempo nesse podcast? Já estamos quase indo para o final, mas assim, uma aventura que talvez você ainda gostaria, né, de construir. Bárbara, sabe o que é engraçado? Quanto mais eu risco a minha listinha de aventuras, mais ela aumenta. Tipo, isso a minha essência não mudou, sabe? Que bom. Isso continua. E eu tenho a Cora, mas eu continuo tendo montanhas que eu quero escalar. Eu vou voltar para a Antártica, que é um outro projeto grande, um sonho que eu sempre tive. O ano passado eu fiz a passagem noroeste no Ártico, né? Que foi fenomenal. Eu levei minha filha, que foi um dos primeiros bebês aí num navio polar, num veleiro, na verdade, polar, junto com grandes velejadores. Eu acho que essa coisa de aventura, de desbravar, nunca diminuiu em mim, pelo contrário. E eu acho que nunca vai parar, na verdade. Só se um dia realmente eu tiver limitações físicas de, não consigo mais, porque aí chegou uma velhice que realmente me... Mas ainda assim eu quero ficar contando histórias de aventura para os meus netos, bisnetos, não sei se eu vou ter, né? Mas eu consigo enxergar isso acontecendo, com certeza, com certeza. E você cuida muito da sua saúde, né? Então a longevidade, o envelhecer bem é quem cuida a partir de hoje já da sua saúde. Você com certeza. Tem práticas super saudáveis, então com certeza vai... Sim, eu cuido da minha saúde física, eu cuido da parte, né? Eu tento meditar várias vezes por semana, eu cuido da parte de me conectar com a natureza. Agora, mais do que nunca, eu tô cuidando muito da minha parte energética, espiritual, tomando muito cuidado com quem eu permito que tenha o meu tempo, a minha energia, que entre na minha vida, porque isso também é muito importante. Saiu um estudo de Harvard, acho que isso vale muito a pena citar, sobre felicidade. É muito bom esse estudo. Eu adoro, eu assisti o TED dele também, um dos diretores desse estudo que tá durando, né, décadas e décadas, e ele fala, uma das coisas, assim, se eu puder deixar um rápido insight aqui, a qualidade dos nossos relacionamentos e as nossas relações interpessoais, ou seja, quem vive com a gente, quem convive com a gente é o que vai determinar a nossa longevidade e o nosso grau de felicidade, de saúde. Olha que importante. É um estudo já carregado ao longo de 80 anos e segue, né, Karina? É muito bom isso. Não é sobre atingir grandes cumes, às vezes, é mais sobre as pessoas com quem a gente está compartilhando esses momentos, né? Por isso que eu tô batendo muito nessa tecla. É muito importante você tomar cuidado com as pessoas que estão próximas de você, né? O que você compartilha, tudo mais. Exatamente. E agora eu tenho uma pergunta que me ocorreu. Se você encontrasse a Karina de 10 anos atrás, assim, qual seria o maior motivo de orgulho para ela olhar para você e conversar com você hoje? Ai, é sacanagem. Olha muita coisa! Olha a filha que eu tive, sabe? Eu ia virar para ela e eu ia falar assim... Porque na época ela nem pensava em ser mãe também, Nem pensava em ser mãe. Ela tinha congelado uns óvulos já. Aquele de 10... tinha. Eu congelei com 34. Tinha. Eu ia falar assim, esses óvulos que você congelou não vão servir pra nada. Então, tipo, tudo isso que você fez, você só gastou dinheiro. Na ciência, né? Vamos lá. E aí, quando você menos esperar e planejar, você vai conhecer o amor da sua vida. E ela vai ser uma loira, de olho azul, encantadora. Você vai ser absolutamente apaixonada por ela. E qualquer coisa que ela vai falar, seu coração vai derreter. E sabe tudo isso que você acha que, tipo, você nunca vai querer ficar no Brasil, e você só vai querer viver em expedições, e nunca ninguém vai te prender? Então, vai vir uma loirinha. Que vai mudar todo esse padrão. Exatamente, de 53 centímetros e menos de 4 quilos, e ela vai te provar que tudo que você acredita hoje vai por água abaixo.
Mas ela vai te ensinar tanto e você vai amar tanto como você nunca imaginou que você ia amar. Eu acho que é isso que eu falaria. Em primeiro lugar. Ai, que linda. A beleza tá no simples às vezes também, né, Karina? Esse olhar da Cora pra ti deve ser algo assim... Não, ela sem pega no explicação, meu rosto e né? ela fala, mamãe, eu amo você. Muito Mamãe, linda. obrigada por cuidar de mim. Ela tem umas coisas, assim, ela é um ser muito espiritualizado, assim, ela é um ser muito forte, Evoluída de muita já. luz, E aí, eu tenho certeza que ela vai me ensinar muito mais do que eu vou ensinar ela, né? Que legal. E se você, pensando na Karina daqui a 10 anos, eu sei que isso é muito tempo, né? A gente tem que viver o presente, focar no presente, mas algo que talvez você pudesse querer dizer para essa Karina daqui a 10 anos. Algo assim, tipo, se você fosse encontrar com ela já, como você gostaria de enxergar ela de repente? Nossa, eu acho que ela vai me surpreender sempre positivamente, porque quando eu olho lá pra trás, tipo, a Karina de 15 que olhou pra de 5, a de 25 que olhou pra de 15, a de 35 que olhou pra de 25, só foi melhorando. Ai, que bom. Né? E melhorando, assim, não num sentido específico, mas como um todo, como ser humano. Sim. Evoluindo, né? E a gente tá aqui pra aprender, e pra ser gentil com a gente, e pra ser gentil com os outros. Eu acho que a gente tá aqui principalmente para deixar um mundo melhor do que quando a gente chegou, quando a gente saiu. Não importa quando a gente saia, mas o que a gente fez, o que a gente impactou nesse mundo tem que ter deixado um pouquinho melhor e não pior, sabe? Eu acho que no fim das contas é isso. E através da Cora, eu quero criar ela de uma maneira que quando eu sair daqui eu falo, putz, eu deixei um ser humano legal pro mundo. Eu deixei um ser humano que agregou realmente no mundo, né? que veio pra somar, sabe? Não pra destruir, não pra... Essa é a ideia, né? Que tipo de filho que a gente deixa pro mundo e não... É isso. É o nosso legado, né? O que a gente vai construindo. Mas eu acredito também muito, Karina, que as pessoas que não se acomodam, que estão buscando evoluir, né? Cuidando de si, se autoamando, cuidando da saúde, esportes, mentalidade, tudo isso vai nos levar a evoluir. Não tem como a gente retroceder, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que tudo que não cresce morre na natureza. A natureza ensina isso. Então, se nós, como seres humanos, não estamos buscando crescer, a gente acaba morrendo, né? Total. Tem momentos de mais estabilização, estagnação, de repente. Parece estagnação, mas não é. Às vezes né? são outros pausas processos regenerativas. E o movimento está acontecendo, só que de uma outra forma. Movimentos internos, muitas vezes, né? Exato. Na psique também. Que legal, que legal. Já indo mais para o final, então, do nosso podcast, para não estender muito, eu sei que tem muitas aventuras, a gente poderia falar muito mais coisas, né? Mas tem uma pergunta que eu sempre trago ao final, é uma reflexão, na verdade. Digamos que se eu te levasse lá para o final da sua vida, aqui nesse plano, né? Porque ela nunca vai, a gente tá sempre evoluindo, mas como Karina, nesse plano lá no futuro bem distante, e você tivesse que levar com você tudo que você construiu aqui, em termos de título, currículos, né? Tudo que existe a respeito de Karina, que é muita coisa, fosse com você. Mas o universo te deixasse a oportunidade de deixar 3 mensagens, 3 aprendizados para a população mundial. O que você deixaria aí de mensagens? Forte, eu acho que a primeira delas é uma coisa que eu aprendi. Eu fui sentindo ao longo da vida, mas em 2013, depois dessa situação muito forte que eu tive no Everest, depois dessa noite catastrófica, que era para ser catastrófica, mas foi uma das noites mais incríveis da minha vida, eu voltei entendendo que vale a pena a gente passar por cima de qualquer coisa para conquistar o que a gente quer, os nossos sonhos. Menos por cima da gente ou dos outros. Da gente no sentido, não passe por cima dos seus valores, por nada. Concordo. Isso não vale a pena. Então, por exemplo, não valia a pena eu passar por cima do meu valor de ter jurado salvar vidas para fazer nem o cume do Everest, que era uma coisa tão grande para mim naquele momento, naquela fase da minha vida, não teria valido a pena se eu tivesse deixado aquele cara para trás. E passar por cima dos outros também não vale a pena. Concordo. Eu acho que talvez essa seria uma primeira coisa. A segunda coisa, independente do que as pessoas falarem pra você, você é sim abençoado. Você é sim parte de um todo. Você é sim ilimitado. E você veio aqui pra ser feliz e manifestar. Você tem que acreditar nisso. Porque
a partir do momento que você vê o mundo assim, que você entende que nada que é seu vai deixar de chegar em você, tudo que é seu vai chegar em você, de um jeito ou de outro. Eu concordo. Isso faz com que você viva a vida de uma maneira tão mais fluida, tão mais alinhada com o universo e tão mais fácil em direção do seu propósito. Então, não duvide disso, sabe? Independente da sua religião, do que te falem, do que tentem te vender. Não deixa a Matrix... dominar a sua mente, os seus desejos, né? Eu acho que é isso, exato. E aí, de terceiro, eu acho que se a gente acreditar que a gente veio pra cá pra deixar esse mundo melhor, eu acho que vale a pena a gente lembrar de fazer o bem. Mas não assim, eu preciso fazer o bem, fundar um instituto. Não, nada disso. Às vezes é você dar um bom dia pra alguém. Às vezes é você sentir que uma pessoa tá um pouco angustiada e você tirar 5 minutos a mais do seu dia pra sentar ali, pra contar uma história engraçada, ou só pra falar, eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? São pequenas coisinhas. Tente ser luz na vida dos outros, porque a partir do momento que você traz luz para os outros com a tua personalidade, com a tua existência, não tem como a sua existência não ser iluminada. Concordo. É tipo... Quem faz o bem atrai o bem também. É a lei do retorno, né? Ou ação e reação, enfim. A ciência, cada um fala de um jeito, mas essa lei é a lei mais certa do universo. Acho que se forem 3, são essas. Ai, que lindo, Ká. Muito bom, muito bom. Adorei. Nossa, que delícia. Sempre é uma delícia conversar com você. Poderia passar horas aqui, né, conversando. Total. Eu quero trazer até a questão da felicidade, né? Que eu acredito muito que Deus quer que todos sejamos livres e felizes, né? Até no yoga traz muito também essa reflexão. E as pessoas, elas acabam se prendendo e sendo infelizes, né? Então, e a nossa felicidade, a nossa liberdade está dentro de nós. Cada um pode construir ela com amor. Então, quanto mais a gente acreditar, confiar, mais a gente consegue construir coisas sem limite, né? Como você já construiu. É isso. E, Ká, compartilha aí com quem está assistindo esse episódio. Suas redes são muitas, mas pode compartilhar onde as pessoas te acompanham, algum projeto que talvez as pessoas possam ficar mais próximas de você, te ajudar o Dharma, né? Eu acho que atrair mais pessoas, pode passar aí algumas informações. Então, quem quiser acompanhar é @Karina com K, Oliani, Oliani. Ali no Instagram, mais ou menos, dá para saber o que eu tô fazendo, os próximos projetos, as novidades. E tem o Instituto _Dharma, DHARMA, Dharma, que são os projetos sociais. Tem vários institutos fazendo trabalhos lindíssimos, mas o Dharma também faz um trabalho maravilhoso. Eu coordeno algumas expedições médicas. Esse ano eu vou para a Amazônia, eu vou também para o Nordeste. E estão todos convidados, não precisa ser só profissionais da saúde. Qualquer profissional pode ajudar. Até uma engenheira pode ir. Total. Uma vez a gente teve uma menina modelo, que é uma das Miss Brasil, que foi com a gente, e ela foi uma das pessoas que mais ajudou. Queridíssima. Acho que é muito sobre a intenção, né, Karina? Muito sobre você dividir a sua energia com os outros também, né? Que é um pouco que a gente tá falando, assim. As ajudas, às vezes, elas não precisam ser grandes ajudas. Elas são pequenos gestos e intenções, principalmente. E... puxa, segue lá, também tem o site, né, o www.karinoliane.com.br e o www.institutodharma.org. Legal. Ká, sério, muito obrigada pela tua presença, né, pela inspiração. Eu sigo emocionada aqui, todo esse período, super emocionada. Eu acho que quando a gente fez a jornada no Everest, não imaginei que pudesse sentar aqui à tua frente, né, fazer um podcast para inspirar mais pessoas, o tanto que tu me inspira. Então, estou muito feliz por poder expandir ainda mais a tua palavra no mundo. Eu acho super importante, principalmente mulheres, né? Eu acredito que mulheres precisam ter exemplos, e bons exemplos, de que a gente é capaz de construir, capaz de transformar, e o mundo depende, né, da força da energia feminina também. Então, muito obrigada mesmo por tua presença, por compartilhar. Imagina, você é muito inspiradora. Eu agradeço demais o convite, o espaço. Te encontrar é sempre uma delícia. Espero que a gente tenha outras aventuras juntas em breve. E obrigada pelo seu trabalho, pelo seu livro, pelo convite para escrever essa contracapa. Aliás, quem ainda não leu, tem que ler. Fazer uma propaganda. Não, é muito gostoso esse livro. Eu lembro desse momento que foi clicada essa foto aí.
Eu lembro muito bem, né, dessa estupa, e o Ama Dablam ali, que foi uma montanha, é considerada a montanha mais bonita dos Himalaias. Eu escalei ela em 2019 no fundo. Olha aí, ó, lindo. E, gente, o legal desse livro, assim, porque eu fui inspirada, realmente foi uma força mais forte que me soprou em meditações para escrever. Então, ao longo de toda a viagem, eu escrevi à mão. Eu lembro, né? Eu lembro do seu bloquinho. Do bloquinho ali. E se tornou um livro de lições, né? Então ele traz reflexões que a gente viveu, que experienciou, para uma forma de aplicar lições na vida cotidiana, na nossa vida no dia a dia. Então, práticas de gratidão, de ajudar, de olhar para as relações. Então, várias coisas que a gente vivenciou lá estão aqui e podem inspirar e mudar a vida de pessoas, né? Tem muita gente que já leu e já falou que transformou muito. Então, reverberou aí, Karina, a nossa viagem. Maravilhoso, parabéns. E que venham outras aí. Vão vir. E outros livros. Outros livros também. Muito obrigada mais uma vez. E encerrando aqui, pessoal, então agradeço a presença de todos vocês. Compartilha esse episódio, manda para quem também está querendo se inspirar, quem quer evoluir, fazer aventuras, fazer medicina, ser mãe e equilibrar, né, todos os pratos da vida. E aguarde em breve o próximo episódio aqui do Vida 4.0, onde cada episódio é mais um passo na sua evolução. Um beijo e fique com Deus.